A gente avança falando especificamente de Rio de Janeiro, porque a gente teve notícia hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinando que o governo do Rio de Janeiro deve enviar ao tribunal os dados sobre as câmaras corporais dos policiais envolvidos naquela operação, a mais letal do Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos, além de preservar, é claro, também as imagens dessas câmeras. De acordo com a decisão da gestão de Cláudio Castro, deve informar em até 48 horas, abre aspas, a relação dos policiais e as respectivas câmeras utilizadas no dia da operação. O governo do Rio deve ainda enviar cópias de todos os laudos necroscópicos e os relatórios de inteligência que indicavam a presença dos 51 alvos da operação nos dois complexos. Entrando aqui na esteira do que a gente estava conversando, a gente vai para mais um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV e aqui na sequência, durante o intervalo, a análise de Sakamoto. Sakamoto, mais um capítulo, então, agora entrando na questão da investigação, da preservação dessas imagens, indo muito na esteira do que a gente estava falando aqui agora, né? A questão só é que eu espero que essas imagens elas apareçam na totalidade. Porque é o seguinte, vendo o que as polícias estão fazendo, a Polícia de São Paulo a gente acompanha, tem policiais honestos que operam as câmeras direitinho, que não escondem, porque sabe que a câmera gravando é proteção ao trabalho deles. Para provar de que eles não fizeram desvio, para provar de que alguma coisa está sendo acusado contra eles é mentira. Então o bom policial quer mais é que mostrar a câmera para falar assim, ó, isso aqui me protege. E já teve caso, inclusive, de gente que foi denunciar a policial e se lascou porque o policial, não, tá aqui a imagem da câmera. Ó aqui, ó que isso aí é mentiroso. Né? Então só que acontece é o seguinte, a gente por outro lado tem a banda podre da polícia, a gente tem visto o quê? Toda uma tecnologia de burlar a câmera. Colocar a bandoleira do fuzil na frente da lente, colocar o braço na frente da lente. A gente vê em grupos de policiais o pessoal trocando essas figurinhas. Faz isso, faz aquilo, na frente da lente. Quando houve as operações do governo da Polícia de São Paulo na Baixada Santista, Guarujá e região, a primeira operação, aquela que também gerou muitas mortes, o Ministério Público solicitou as imagens das câmeras. Eu fiz até uma matéria sobre isso. E só que as imagens que chegaram foram insuficientes. Não chegaram as imagens de todas as câmeras. E parte das gravações não estava completa. Então a gente espera que isso não aconteça no caso das ações que ocorreram no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. A gente espera que cheguem todas as imagens de todas as câmeras e que os policiais não tenham obstruído a lente, porque aquilo vai ajudar a separar o joio do trigo, inclusive na polícia, e verificar se o trabalho policial foi realmente sério ou foi um trabalho de execução. A questão é que eu não tenho dúvida nenhuma que parte dessas imagens nunca virá a público, Natália. A pena a gente ver essas questões, né, Sakamoto, uma vez que justamente nas coberturas aqui de São Paulo a gente vê justamente como cada vez é mais driblada essa questão das câmeras. Queria ouvir a Dani também, só para a gente aproveitar o restinho do intervalo aqui para complementar as informações. Junto com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, eles também determinaram a suspensão imediata daquele inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro que estava contra familiares de vítimas da mega operação que carregaram os corpos dos mortos do local de confronto com a polícia para o centro das comunidades. Essa decisão divulgada hoje pela manhã também suspende um procedimento que estava em andamento no Conselho Nacional do Ministério Público que tinha impedido o Ministério Público Federal de investigar a operação policial do Rio. Essa proibição que tinha sido determinada pela conselheira Fabiana Costa de Oliveira Barreto, pressionada, ela chegou a voltar atrás da decisão logo depois e o Moraes, então, o ministro, pediu esclarecimentos da conselheira. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também vai ter 48 horas para enviar todos os laudos realizados por sua perícia técnica independente. A gente está voltando aqui do nosso intervalo em 30 segundinhos, perdão, acho que eu não ouvi aqui o que me falaram, mas para a gente puxar essa ponta aqui importante também, né, Dani? As determinações que foram dadas pelo ministro, a gente lembra, é importante dizer, estão dentro do processo que é conhecido como o ADPF das favelas, o Supremo avaliando se a operação contenção que se tornou a mais letal da história do país, como a gente lembrava por aqui, cumpriu ou não os procedimentos determinados pelo tribunal sobre as incursões policiais lá no Rio de Janeiro, que a gente viu tanta repercussão essa merecida, importante para o que a gente discute no país hoje e agora com foco também no Congresso, como a gente trazia na nossa pauta.
Estamos de volta aqui no intervalo. Dani Lima, queria te ouvir também então sobre mais esse capítulo e a gente agora vê o que virão dessas imagens das câmeras corporais dos policiais, né? A gente vai ver se virão, certo? Se virão, porque, como o Sakamoto disse, a possibilidade de ter havido, o governo do Rio de Janeiro, inclusive, já antecipou, né? Que alguns policiais podem ter ficado sem bateria durante a ação nos complexos da Penha e do Alemão. Para quem está em casa, eu vou lembrar aqui uma análise que a gente fez semana passada, né, Sakamoto? Por mais que o governador Cláudio Castro tenha se animado politicamente com a repercussão, que rendeu a ele alta nas pesquisas, ele passou a sonhar até em ser candidato à presidência da República, por mais que ele tenha se animado com a espuma produzida nas redes sociais e na sociedade com os 121 corpos deixados no chão no meio dessa operação, 4 deles de policiais, o cerco técnico-institucional para apurar se essa operação foi bem planejada e bem executada é inevitável. Parou na mão de um ministro, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança do maior estado, com a maior e mais bem equipada, mais eficiente polícia estadual do país. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. Organizou operações contra o PCC, organizou investigações contra grandes facções criminosas. Então, assim, se tem alguém que sabe na veia, na vivência, como é que se planeja uma operação policial e como é que se executa, para digamos assim, a atenção do governo do estado do Rio de Janeiro, é este ministro. E ele já detectou discrepâncias entre o que informou a polícia, a Secretaria de Segurança do Rio, e o que informou o Ministério Público. Isso só vai se ampliar, a lupa em cima de como essas ações foram planejadas, né? O ministro também solicitou a remessa dos laudos das perícias. Uma pergunta que o governo do Rio decidiu não deixar a Polícia Federal responder, porque todos os assuntos estão conectados. O que o Ministério da Justiça fez? Colocou 30 peritos, 20 da PF e 10 da Força Nacional, à disposição do governo do Rio de Janeiro para fazer a identificação e a análise dos corpos dos 121 mortos nesses confrontos. Isso foi numa quinta-feira. Na mesma quinta-feira à noite, o governo do Rio disse que já tinha finalizado a autópsia dos 121 corpos, então que não precisava dos peritos. Foi manchete do UOL, informação nossa, que repercutiu bastante. O governo do Rio disse que não precisava porque já tinha concluído. Sabe o que estava acontecendo, Natália? Naquela tarde, na frente do IML do Rio de Janeiro, protesto das famílias. Tecnicamente, só 4 dias depois, o governo encerrou oficialmente as autópsias. Então, disse que não precisava, dispensou o trabalho da PF na necrópsia dos corpos, mas estendeu esse trabalho oficialmente até o dia 2 de novembro, né? O que a gente está vendo aí? Por que a necrópsia é importante? Para dizer se teve execução de gente que estava rendida, né? Se tem marca de queimadura em bala, significa que o tiro foi dado de curtíssima distância. Se a bala entrou de cima para baixo, a pessoa estava ajoelhada, estava deitada, o policial, como disse o Sakamoto, não passa voando. E por que isso é necessário? Para punir o policial? Não, porque a força do Estado precisa cumprir a lei. Precisa cumprir a lei. E o Estado não pode agir como a bandidagem. Então, vai avançar a investigação até que o governo Lula indique o próximo ministro do Supremo. Esse processo segue na mão do ministro Alexandre de Moraes. Vai dar trabalho.